Então, olá a todos que vão participar desta mais uma formação que estamos finalizando, né? Sobre os dons do Espírito Santo. O tema desta formação que eu irei passar para nós hoje é o que é e para que o batismo no Espírito Santo. Então, o formador que vai dar essa formação sou eu, Clailton Fernandes. Eu sou servo, nós do Exército chamamos combatente, os servos. Sou servo, a minha especialidade, eu posso dizer assim, minha perícia é ser de cura e libertação e exorcista carismático. Se você não sabe o que é um exorcista carismático, dê uma estudada completa na playlist sobre angelologia, que é o exorcismo que os leigos podem praticar, tá? Então vamos já nos preparar para esta formação. Então, de já, eu convido todos vocês a pegarem a Bíblia para que a gente possa fazer o acompanhamento. E quem tiver este livro ou quem não tem, eu vou me basear neste livro aqui do Monsenhor Jonas Abib, Aspirai aos Dons Espirituais. Então vamos lá, sem mais delongas. Então, conforme Atos 1,15, né? Tudo isto do batismo do Espírito Santo, nós vamos tomar como referência Atos 1,15. Então vamos lá, o livro que eu vou me basear é este aqui, tá bom? Não é ele todo, porque ele vai tratar mais adiante sobre os dons que a gente já estudou, né? As formações anteriores foi sobre os dons. Então aqui eu deixei essa parte para quase o final, sobre o que é o batismo no Espírito Santo, para que a gente possa ter um entendimento melhor, ok? Então vamos lá. O que é batizar no Espírito Santo, né? Era isso que Jesus dizia ao usar o verbo batizar. João batizou com água. Vós, porém, dentro de poucos dias sereis batizados com o Espírito Santo. Eu peço a vocês que tiverem a Bíblia aí, a minha de Jerusalém, a versão, e vocês abram aí Atos capítulo 1, versículo 15. O que é que diz aí, capítulo 1, versículo 15, perdão. 15 não, eu botei errado aí, né? É 5, tá? 5. Vamos lá. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, se você for aí no versículo 4, vai dizer o seguinte: então, no decurso de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, ouvistes de minha boca, pois João vos batizou com água, e dentro de poucos dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, irmãos, essas próprias palavras do batismo no Espírito Santo vem do próprio Senhor Jesus Cristo. Não é invenção de renovação carismática, não é a invenção da nossa Igreja Católica Apostólica Romana, senão nada mais ela só faz o que Jesus ordenou, né? Batiza com água e o batismo no Espírito Santo. E esse batismo no Espírito Santo só veio acontecer mesmo quando Jesus morreu. É claro, ele disse: eu vou enviar o Paráclito, o advogado, eu vou ao Pai e irá lembrar de tudo aquilo que eu vos ensinei. Só que é claro que eles não entendiam direito o que significava isto. Então não se trata de derramar o Espírito em nós. Aí eu pensava que era derramar. Não é derramar o Espírito Santo em nós. E o que se trata então? Mas de sermos derramados no Espírito. Então é a gente ser derramado no Espírito Santo, ou seja, dentro do Espírito. Nós que vamos ser derramados dentro dele. Então imagine o Espírito Santo aí, imagine aí o mar, né? Aí você entra dentro do mar e mergulha dentro do mar. Então, o mar todo, esta água, é o Espírito Santo, essa imensidão de mar que parece um infinito, né? Você olhando para o mar é praticamente infinito. E parece, né, infinito para nossos olhos, a nossa visão humana. Então, o mar é todo o Espírito Santo. Então, você vai mergulhar. O padre Jonas Abib, ele vai dizer o seguinte, o Monsenhor, né? Ele vai fazer a comparação com mergulhar um lenço na água. Então você pega o lenço e mergulha este lenço na água. Então a água seria o Espírito Santo e o lenço é você, que fica encharcado. Então é batizar no Espírito Santo, você vai ficar encharcado. Por isso que veio o primeiro batismo com água. O batismo com água, para nós entendermos as coisas, Deus sempre trabalha com o lado material, né? O lado mais humano,
para que a gente vá entendendo as coisas espirituais. Então nós fomos batizados na água, em sinal de que a gente está sendo limpo dos nossos pecados, purificados do pecado, tanto é que as Sagradas Escrituras vai fazer a comparação como na Arca de Noé, que foi como se fosse uma preparação do batismo, né? Uma demonstração, como se fosse mais ou menos isso, né? Uma demonstração. Estou falando aqui esses termos aqui, os teólogos podem me chamar até que eu estou usando os termos muito grosseiros, né? Para a linguagem teológica. Mas eu quero falar para vocês numa linguagem que dá para a gente entender. Tá? Eu não sei nem direito como é que usa esse termo aí para o batismo antes de Jesus, né? O batismo que seria de Noé, né? Essa chuva de água de luva. Então precisamos aceitar ser mergulhados nele. Então nós precisamos sermos aceitos para ser mergulhados no Espírito Santo. Ou seja, acima de tudo, você tem que ter a docilidade de permitir e aceitar o Espírito Santo em tua vida. Então, ser banhado, no Espírito Santo é a grande graça que recebemos. Ele toma conta de nós e o que nos leva aos outros não somos nós, mas o Espírito Santo. Então, o que levamos aos outros não somos nós que levamos, mas é o Espírito Santo que vai levar. Então, quando recebemos também todos os seus dons. Então, quando a gente recebe o Espírito Santo, aí a gente recebe o pacote completo, né? Todos os seus dons, grava bem aí, ó. Todos os dons, você recebe todos os dons. Deixa eu apagar aqui, ó. Então, quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente recebe todos os dons. E a gente tem muito esse receio quando fala dos dons, né? Todos os dons recebemos. Ok? Gravou bem isso, né? Deixa eu ir para outro tópico. Então, os dons não são para nós. Então, como nós vínhamos estudando nas formações anteriores de dons do Espírito Santo, existem os dons de santificação, que nos santifica, são 7 dons do Espírito Santo, como está lá em Isaías, que é o dom de sabedoria, de inteligência, que é o entendimento, de fortaleza, de ciência, de piedade, de temor a Deus, e esquecer algum. Então, o dom de conselho. Então, esses são os dons que vai ajudar a gente a se santificar, que você já passei essa formação nos inícios das formações. Vocês procurem na playlist aí de formação sobre dons do Espírito Santo, que você vai encontrar no comecinho, certo? E tem os dons de serviço, que é os dons carismáticos, chamam dons carismáticos, é o dom de serviço, como eu botei aqui, eu sou um exorcista carismático, ou seja, sou um exorcista que está a serviço, né? Então, os dons não são para nós. Então, esses dons que a gente vai recebendo, que a gente recebe do Espírito Santo, que a gente vai aflorar em nós e vai despertar em nós, é para a gente trabalhar, para botar a mão na massa e trabalhar. Se você vai querer receber o batismo no Espírito Santo, você tem que estar disposto a trabalhar. Você vai descobrindo os seus dons, né? A gente fazendo o nosso batismo no Espírito Santo. A partir do momento que tu receber o batismo no Espírito Santo, se tu não trabalhar, se você realmente estiver aberto ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai ficar mexendo o tempo todo contigo, para tu exercer o teu dom. Ele vai mexer contigo de um jeito que, se você não exercer o dom, você não vai se sentir bem. Ok? Quem cura é o Espírito Santo por meio de nós. Por meio de nós ele age e faz a sua obra. Então o Espírito Santo, o que ele faz? Ele age e faz. Então a primeira que você tem que botar em mente é que quem é que vai fazer, quem é que vai agir é o Espírito Santo. Muitas vezes a gente fica pensando que somos nós, né? Se achando os donos, o rei da cocada preta. Então quem age e faz é o Espírito Santo. Devemos querer e pedir os dons durante as formações, dos dons, todos os dons. Eu passei as orientações lá dizendo, você tem que querer, você tem que pedir os dons. Então, existe o dom que mexeu no teu coração, peça, tem as orações lá, veja os vídeos aí que eu já passei para vocês sobre os dons do Espírito Santo, que é dom de discernimento, o dom da profecia, o dom dos milagres, o dom da fé. Quase ninguém pede o dom do milagre, né? Mas não esqueça que cada dom tem uma exigência da tua vida de santificação, que você tem que procurar ter uma vida reta, né? Ok? Então,
O trabalho apostólico de orar, de levar a cura, libertação, consola as pessoas para arrancá-las do pecado, dos vícios, das garras do maligno, faz-nos ressecar, pois vamos nos gastando. Então, que se entenda uma coisa, você vai exercendo o dom, você vai fazer o seu trabalho apostólico, você vai fazer seu trabalho missionário, você vai exercer seu trabalho missionário, certo? Você está exercendo tua missão, ou seja, você está no combate. Ou seja, você está servindo. Que é o quê? Exercendo o teu dom. Então você está pondo em prática o teu dom, seja lá qual for. Se o teu é o dom de intercessão, da cura, da libertação, de exorcismo. Então a partir do momento que tu está exercendo este dom para curar as pessoas, ajudar elas a se libertar, a consolar as pessoas, para arrancá-las do pecado, dos vícios dela, das garras do maligno, o que acontece? A gente vai ressecando. Acontece o processo que a gente vai secando, vamos assim dizer, né? O teu jarro, nós temos... Quando a gente bebe do Espírito Santo, a gente é como aquele jarro de água. Um jarro geralmente, que você compra uma jarra com copos, ela vem 6 copos, né? E quando a gente é batizado no Espírito Santo para exercer os dons, você é essa jarra. E a água é o Espírito Santo. Então, cada copo ali, da jarra, os 6 copos, é a quantidade certa de medida que dá para poder você encher os copos de forma igual que seca a jarra. Então, mas a jarra, para poder novamente encher os copos, ela precisa se renovar, né? Ir para a fonte, beber mais água, ou seja, colocar mais água dentro dela. Esse ir para a fonte da jarra para poder encher, que pode ser o filtro da sua casa, ou tá lá na geladeira as reservas de água, ou poço, Deus é o seu lugar de reforçar suas forças espirituais, se renovar no Espírito Santo, que é ir para a missa, suas orações diárias. Então você que está a serviço, você que vai exercer este dom, você tem que estar sempre renovando, porque vai acabando, você vai se ressecando. O próprio contato com o mundo vai nos tornando áridos. Então a gente vai se tomando esse contato comum, a gente vai ficando árido. A gente bebe do Espírito Santo dessa água, você vai distribuir as águas, copinha, cada pessoa que está precisando. Só que você não pode, existe limite, nós somos seres humanos. Você não pode tentar distribuir esta água para mais copos do que o que existe. Não vai ter copo suficiente ou água suficiente. Então você precisa beber de novo, e você precisa beber porque nós não somos Deus, então ficar sempre se renovando. Não tem como você já se sente às vezes desgastado espiritualmente, ou até cansado fisicamente, não tem mais aquela vontade, aquela força e aquele ânimo de exercer tua missão, é porque tu tem que analisar se tu tá bebendo o suficiente ou se tu tá dando mais para o outro do que tu pode. Porque muitas vezes acontece a grande falha de nós servos, combatentes, de nós missionários, é a gente querer dar para o outro o dom e tentar encher com a jarra já vazia. Então, a tua jarra já está vazia, não tem mais, e tu fica ali, aquela pessoa não vai, ela não vai sentir a unção mais. Pode até acontecer um milagre, Deus não age na seca, na aridez, no deserto, mas tu vai estar desgastado, porque Deus vai estar agindo, mas tu não tá cheio do Espírito Santo. Então, entenda essa importância, essa necessidade de que tu vai exercendo teus dons. Se você, por exemplo, está no encontro participando do nosso grupo do Exército São Miguel Arcanjo nas lives, participando aí presencial, exercendo teu dom, intercedendo, cura, tu está se desgastando, tu está derramando esta água da jarra, que é tu é a jarra, tu está derramando. Então, se você está exercendo a missão como servos na live, tu está se desgastando, tu não é bebendo. Então é preciso, quando terminar o encontro lá, você fazer suas orações, continuar suas orações diárias para você se renovar. Se termina o encontro lá e você pode ir para o Santíssimo se renovar, vá lá. O Santíssimo é a tua fonte lá que está jorrando a água para encher de novo tua jarra. Porque senão tu vai ficar em casa, se não te renovar, tu vai perder tuas forças. Vai acontecer problema dentro de casa, tu não vai saber por quê. Porque você está desgastado. Então, cada dom é passado o que tem que fazer, as orações que você tem que fazer, as suas penitências, os tipos de sacrifício que você tem que fazer, os tipos de renúncia que você tem que fazer, porque senão você não vai ter força.
Então, por isso a graça da efusão do Espírito Santo não é uma bênção que acontece apenas uma vez. Então a gente tem que entender isso. Recebemos o Espírito Santo batizado. Nesse dia que eu recebi, claro que foi, me chegou assim, me senti muito bem. Nossa, quando eu recebi o batismo no Espírito Santo, que foi pelo servo de Deus, Guido Chefe, né? Graças a Deus, Guido Chefe. Nossa, o Guido Chefe, nessa época também que ele era santo, né? Mas, assim, santo ainda não é, né? Mas para mim ele é santo, né? Mas quando eu recebi, gente, olha, não sei nem como explicar, não. Foi a única vez nessa vida, nesse planeta Terra, que eu me senti tão leve. Eu tirei a conclusão que todo o peso nosso, da nossa vida, que parece que a gente não sente, parece que a gente anda pesado, né? Tá faltando muito essa força e plenitude do Espírito Santo sobre nós. Então, quando o Guido fez o batismo do Espírito Santo em mim, menino, eu flutuei. Parecia que eu estava pisando em algodão, nuvens. Não queria nem mais sair do lugar lá da capela onde ele fez esse batismo em mim, onde ele pôs as mãos e fez o batismo em mim. Leve, tudo que era peso, tudo, até meu corpo físico eu nem sentia mais pesado. Parecia que eu era um astronauta flutuando lá no espaço. Sério, eu tô falando seriamente mesmo, eu estava com essa sensação mesmo, como se não tivesse gravidade. Eu não conseguia nem, eu não sabia nem se eu estava pisando no chão ou onde era que eu estava pisando, né? De tão leve flutuando que eu estava sentindo, flutuando mesmo. A experiência que eu tive do Espírito Santo no batismo que o Guido fez foi isso. Mas tem gente que não vai sentir tanto isso. O próprio Monsenhor Jonas da Bíblia, ele disse que praticamente não sentiu quase nada. E aí ele disse que depois, quando ele foi exercendo, que ele foi vendo os frutos e ele foi sentindo essa força maior do Espírito Santo sobre ele, e ele entendeu que o Espírito Santo, no batismo, a gente vai recebendo como se fosse uma fontezinha que vai brotando, né? Um olho d'águazinho, pouquinho que vai jorrando esse olho d'água. Então aí você bate no Espírito Santo, ele vai te dando esse olhozinho d'água, né? Mas vai dependendo da pessoa. Mas no meu dia não foi um olho d'água que eu recebi, não. Eu recebi foi uma enxurrada de cachoeira, né? Não estou querendo falar aqui para me gloriar de vocês, não, né? Mas foi o que eu senti, foi a forma como a ação do Espírito Santo agiu em mim para poder me deixar com toda a clareza que eu tinha que servir a Ele, e ai de mim se eu não fizesse, né? Então a batalha vai se tornando maior. Quanto mais dado, mais vai ser cobrado, né? Então, a gente precisa sempre estar fazendo esta bênção, essa renovação constantemente. E eu já disse para vocês como seria essa forma. Não é sempre toda hora ir lá, foi o Cláudio que me batizou, o Cláudio me batiza de novo aqui que eu estou pressando, estou fraco. Não. É você criar vergonha na cara. Você sabe os caminhos que tem que fazer, que é as orações, o Santíssimo, adoração, missa, comungar, confessar, são todas essas coisas que vai te renovar. Ok? Então, a grande graça é que podemos e devemos continuamente ser batizados no Espírito Santo. Então esse batismo no Espírito Santo ele é constante, ele não vai ser só uma vez que vai acontecendo. Por isso que a gente vai chamando de renovar. Então a gente tem o que a gente chama de aridez, né? Quando você está sentindo árido, parece que você não está com aquela vontade das coisas de Deus. Então você está se sentindo assim, você vai passar a se sentir assim. Se dobre mal o joelho em oração perante Deus. Vai se dobrando o teu joelho. Ok? Do que eu já falei. Então, quando a gente se sente árido, temos de nos erguer lá do fundo de nós mesmos e clamar. Aí você estiver sentindo, nós vai clamar. Vem Espírito Santo. Por isso devemos ter encontros. Então, o que é que vai ajudar a te eliminar dessas aridez? Quando tiver com árido, vá para os encontros. Você que é já servo, que já foi batizado no Espírito Santo, não pode deixar de participar dos encontros, do grupo de oração, no caso do Exército São Miguel Arcanjo, seja live ou presencial. Você tem que participar, porque lá vai te renovar o tempo inteiro. Vai mandar essa constância em você. Participar dos encontros, congressos, que são os congressos dentro do Exército. Por enquanto, os congressos do Exército é o que eu passo a nível de Exército. Se tem algo que eu vou passar a nível de Exército, mais uma pregação, alguma palestra extra, que não estava no script, que às vezes muita gente diz assim, meu Deus do céu, lá vem outra formação, do que isso vai adiantar na minha vida? Isso vai te fortalecer novamente, vai te renovar. O Congresso do Exército São Miguel Arcanjo é você participar das lives, das formações extras que tem. Por exemplo, eu passei uma formação maravilhosa sobre o que é o jejum. Porque
todos nós servos, todos nós combatentes, precisamos fazer jejum. E aí você não participou, não viu, teve gente com certeza que não viu essa formação sobre o jejum, que foi de 3 horas, mais ou menos, uma formação maravilhosa, até eu aprendi, me renovei sobre esse aprendizado sobre o jejum, da importância. E você não veio, você não vai te renovar e entender mais ainda o mistério do jejum, para tu ter mais gosto de fazer o jejum, porque para fazer jejum a pão e água não é fácil não. E lá nessa formação eu vou explicando como que faz. Então, essa formação que eu passei, por exemplo, sobre o jejum, é como se fosse um congresso do exército. Já que a gente ainda não é grandão, né? Porque congresso é para reunir, para um momento maior, entre todos. Mas é para te ajudar mais nisso ainda, certo? Então sempre vai ter, porque isso é renovação. Vocês vão terminar todas as formações, os estudos, pronto, estou preparadinho com estudo, formação, terminou as formações específicas, terminou as gerais lá do exército, os estudos católicos tudo terminei tudo bonitinho. Mas eu vou ter que precisar constante também ter essas renovações, que às vezes pode ser também através dos congressos, né? Aí o que mais? Ter aprofundamentos, né? Os aprofundamentos. Esses aprofundamentos podem ser diversos estudos também, que você precisa também às vezes estar se alimentando de outros estudos, livros de santos. Vá bebendo, vá lendo, terminou o livro de um santo, leia outro, a palavra de Deus, ou vai vendo outros estudos também que é passado pelo exército, outras formações que é passado também pelo exército. O que mais? Participar dos grupos de oração que eu já falei aqui no encontro, né? Dos grupos de oração. Vai te ajudando a fortalecer, se envolva. Por isso que quem é combatente, obrigatoriamente, tem que participar do grupo de oração. Você não pode ser um combatente que não se envolve no grupo de oração. O que é isso? Que combatente é você? Que serve é você que não está no grupo de oração? Principalmente se você é um servo que que serve. Né? Mesmo não vai servir no dia, mas tu tem que participar. Tu só não pode participar se você tiver mesmo um motivo forte que te impeça. Então, se você quer ser um servo, mas você não vai largando as suas outras coisas que está te impedindo a participar, mesmo que seja coisa da igreja, tu tem que te decidir. Se você quer ser um servo, dentro do nosso exército São Miguel Arcanjo, que eu vou dizer aqui, mas pode ser qualquer outro grupo de oração que você participa, mas você não tem um envolvimento constante, você vai sentir aridez e não vai saber por quê. Você não vai sentir aquele gosto de estar servindo as pessoas. Você tem até o dom, mas você não vai sentir esse gosto. Você tem que te decidir, ou você vai ficar lá no grupo de oração, porque o grupo de oração vai existir muito de ti, tu exercer tua missão vai exigir muito de ti, e principalmente dependendo do teu dom que tu exerce, tu vai necessitando cada vez mais da tua entrega. Aí tu não vai ter mais tempo para participar de outros grupos, nem de igreja não. Porque se você vai se envolvendo no teu grupo de oração para ser um servo realmente de cura e libertação. Muitas vezes, quando eu ainda estava em experiência de caminhada na renovação carismática, que eu era de cura e libertação e ia em encontro de pessoas endemoniadas, chegava a chamar servos da cura e libertação, mas olha, eu vou dizer bem aqui para você, nunca encontrei um que fosse comigo me ajudar com problemas de pessoas. Dentro da renovação carismática a nível de arquidiocese de Teresina. Todos que eu encontrei no meio do caminho só botavam uma desculpa. Eu não estava preparado ainda, eu não sei o que, eu não posso ir mais, eu não posso ir agora, isso, esse, aquilo, outro. Por quê? Estavam áridos. A gente entende, quando você não quer servir a Deus, você está árido, irmãos. Quando você bota um monte de empecilhos, isso vem, nós somos humanos. Nós precisamos o tempo todo estar nos renovando nesse Espírito Santo. O batismo é constante, esse batismo, que é todas essas coisas aí. O estudo da palavra, tu também, para tu sair da aridez, palavra de Deus, estudo. A palavra de Deus, a Bíblia, tu tem que... É leitura sempre, irmãos. Olha, eu tenho bem aqui a Bíblia, tá bem aqui minha Bíblia, ó. Sabe desde quando que eu leio a Bíblia, que eu me entendo de gente? Mais ou menos desde os 13 para 14 anos. E eu comecei a ler a Bíblia, não foi por causa de igreja não, eu não era nem andando em igreja, eu mesmo lia a Bíblia e chamava os meus coleguinhas para ler. E desde os 14 anos até hoje eu leio a Bíblia. Eu sei aqui a Bíblia, ó, de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse para Gênesis,
de frente para trás, de trás para frente, já vi todo quanto é de filme para poder me fortalecer, entender melhor, assisti tudo, pesquisei. Eu aluguei tudo quanto é de filme que existe bíblico, assisti tudo, passei para colegas meus. A Bíblia, o estudo bíblico também vai te ajudar. E é algo sempre constante na tua vida. Principalmente para você que vai exercer o dom da pregação. Você também que vai estar orientando as pessoas, que é de cura e libertação. Como que você vai orientar as pessoas se você não lê a Bíblia, você não tem estudo da Bíblia? O estudo da Bíblia que eu estou falando aqui necessariamente não é só a formação que você vai receber, que você recebe no exército, não, a formação bíblica. É você continuar lendo a Bíblia, bebendo. Porque o Espírito Santo vai vos lembrar de tudo aquilo que eu vos ensinei. Foi isso que Jesus Cristo disse. E como é que ele vai lembrar para ti, diante de uma situação, de uma pessoa, de um problema, se você não lê a Bíblia? O Espírito Santo vai te trazer algo da Bíblia. Eu vou dar um exemplo. Quando às vezes a gente atende uma pessoa que não quer obedecer na hora da cura, e a cura não está acontecendo na vida dela, aí vai vir uma passagem da Bíblia. Veio muito para mim a passagem de Naamã, de Eliseu, que Naamã era desobediente, não quis aceitar a ordem de Eliseu de mergulhar 7 vezes. Aí eu digo, fulano, você não tem que se comportar como Naamã. Ou seja, vem passagem da Bíblia para a nossa realidade, para a gente ajudar as pessoas. E mostrar, ó, tu tem que obedecer, como é que vai acontecer a cura na tua vida. E como que vem para mim orientar as pessoas a ajudar se eu não bebo a Bíblia, porque se eu não leio a Bíblia? O Espírito Santo ia dizer para mim, lá eu tem uma passagem lá da Bíblia de Naamã, diga para a pessoa isso. Depois você vai pesquisar como é verdade, que está lá na Bíblia que eu estava dizendo. Não, o Espírito Santo não age assim não. O próprio Jesus Cristo disse, ele vai lembrar aquilo que eu ensinei. Então tá lá no exército, tudo direitinho, bonitinho, todos os ensinos para você, que tudo vai servir para a tua missão, não importa que missão tu vai exercer, tá lá os 10 disciplinas que eu coloquei. Qualquer missão que tu vai exercer dentro do exército São Miguel Arcanjo, tu tem um dom, o Espírito Santo vai lembrar daqueles estudos. Mas se tu estudou mesmo, não é que tu só passou o olho assim e saiu no outro para dizer que viu, não, deu visto, não é dar o visto, não é para poder estudar, para poder mostrar para o Claudio, não é para ti, é para o teu crescimento, para o teu dom que você tem que estudar. Os sacramentos vai ajudar também a tirar a tua aridez. Quais são os sacramentos da igreja? Comunhão, confissão, se você é, se não é casado, manter a castidade. Se está em processo ainda de nulidade, mantenha a castidade. Não pode nem namorar, nem beijar na boquinha de ninguém, não. Se você está em nulidade, ainda não foi nulo. Então, se você fica fazendo essas coisas, não vive os sacramentos, o que vai acontecer? Você vai se tornando árido e não vai saber por quê. Vai perdendo as forças. Você vai sendo sugado, porque é o demônio que vai estar em combate contra tu. Certo? Maria, você também ter este amor por Maria e oração. Bota aqui, ó, Maria, Nossa Senhora. Você ter vida de oração, rezar. Como é que tá a tua oração? Tu que quer ser um servo. E tu tem que começar agora. Não é quando. Se você já ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo, não é quando receber, não. Começa a fazer isso aqui agora. Certo? Comece agora. Se você ainda não faz, ok? Então, mergulhar no Espírito. Então, para sempre nos renovar no Espírito Santo, devemos ir para grupo de orações e etc. Então, isso aqui tudo que eu coloquei para tirar a tua aridez, ó, tudo isso aqui é para você se renovar, ok? Isso aqui é que vai ser a tua renovação da tua vida no batismo do Espírito Santo. Você vai ser batizado e precisa fazer esta renovação constante. E anotem isso aí que eu estou passando para vocês, tá? Por favor, porque vocês não anotam e não vão lembrar. Quando eu participava de formações, eu anotava o meu caderninho, minhas coisas. E eu ia lá e olhava, eu não lembrava, porque a gente não lembra de tudo, não, nós somos divindade. E o Espírito Santo nem sempre vai vir no teu cérebro lembrar, não, viu? O Espírito Santo não é nosso escravo, não. Aí a gente precisa lá, o Espírito Santo só vai lembrar às vezes assim. Vai lá olhar na tua pesquinha, no teu caderno, que às vezes a gente até sabe onde é a página, mais ou menos, quando a gente anota, né? A gente tem que... Isso faz parte do exercício da humildade. Tem gente que quer achar que lembra das coisas. Ah, eu estudei, é isso aí mesmo. Mas nem sabe direito do que está falando. Ok?
Então, entenda aqui uma coisa. O que seria se mergulhar no Espírito Santo? No nosso caminho de santificação, a gente está no caminho de santificação, vocês que estudaram aí sobre os dons que santificam, né? No nosso caminho de santificação, de perfeição, passa necessariamente pela efusão do Espírito Santo. Então, nosso caminho de santificação passa pela efusão do Espírito Santo. E o que é essa efusão do Espírito Santo? O que é essa efusão do Espírito Santo? É você exercer seus dons. Então, a partir do momento que tu vai pondo em prática os teus dons, exercendo os teus dons, você vai santificando. Isso é o processo de santificação. Passa por isso. Nossa conversão verdadeira acontece como somos recriados no Espírito Santo. Foi isso que Jesus Cristo disse. Quem não nascer de novo não é digno de mim. Então, a partir daí, tomamos gosto pela oração. E então, a partir do momento que tu vai receber esta efusão do Espírito Santo, que seria o batismo, né, que vai acontecer em ti, você vai começando a ter gosto pela oração. Se você até hoje não foi batizado e ainda não consegue ter gosto pela oração, pelas coisas de Deus, pode ser um sinal que você não foi batizado pelo Espírito Santo. Isso é normal acontecer. Tem pessoas que começam a ter gosto antes de receber esse batismo, tá? Mas o teu gosto vai se tornar diferente. Então, a partir daí, vamos tomar gosto também pela escuta da palavra de Deus. Tu vai gostar de escutar mais ainda a palavra de Deus. E começarmos a participar realmente da missa. Aí tu vai gostar mais ainda da missa, quando você realmente sentir essa experiência com o Espírito Santo. Você vai se interessar, gostar dos sacramentos e passar a trabalhar na igreja. Ou seja, você vai passar a servir na igreja, cooperando com o Senhor, porque parece que Deus nos chamou para servirmos a Ele. Ok? O Monsenhor Jonas da Bíblia, ele diz sempre às pessoas o seguinte: basta dizer que o olho d'água cresce e jorra cada vez mais. Você irá perder os seus medos. E dizer, depois a gente vai ver uma oração que é para invocar o Espírito Santo. Você quer ou não ser transformado pelo Espírito Santo? Você que está aqui vendo agora. Quer ou não ser transformado pelo Espírito Santo? Não sei o grau de sua aridez, de suas dificuldades espirituais. Só sei que chegou a hora. O Senhor quer que mergulhemos na graça da efusão do Espírito Santo, como lenços mergulhados na água, para aliviar frontes em brasa. Então, irmãos, se você está vendo esse estudo agora, se você veio aqui para poder ver, é sinal de que você tem interesse no batismo do Espírito Santo. Então não perca tempo, não deixe que a aridez, a não ser a aridez que você está espiritual, as dificuldades que você tem, não deixe que ela tome posse de você. Vai se entregando, invoque ao Espírito Santo, participe do batismo do Espírito Santo.